Olá, boa tarde, aqui é Neivaldo falando. Daqui a pouco começamos uma live com o nosso amigo e professor Diego. Falaremos sobre segurança jurídica nas transações imobiliárias. Daqui a pouquinho ele já deve estar pedindo aí para acessar. E aí nós começamos a nossa live. Deixa eu ficar aqui olhando a conexão dele para poder aceitar. O tema é bem atual, o tema envolve aí as questões do dia a dia, agravados talvez pela pandemia, né? Olha, a nossa dileta e estimada coordenadora da Unidrumon, professora mestre Andrea Zambri, acabou de entrar aqui na nossa live. Obrigado pelo prestígio, né? Vamos tentar fazer o nosso melhor aí. Daqui a pouquinho o Diego deve estar. O professor Fábio Pepe também acabou de entrar. Muito obrigado pela presença aí, Fábio. Olha, uma ex-aluna, nota 10 de TCC, Monique, chegando aqui, tá? A sua camisa emoldurada está lá no escritório. Precisa passar a pandemia para você ir lá visitar a sua camisa autografada. Visualizar aqui, Diego. Acho que agora você vai entrar. Se você está recebendo o meu ok para o acesso. A professora Rúbia, nosso amigo Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bom, meu amigo? Como você está? Tudo em ordem, graças a Deus. O professor Diego mandou uma mensagem aqui que ele está entrando também, então sendo prestigiado aí. Vamos bater na casa com 3 milhões de acessos. Olha lá, professor Gleison. Tem várias pessoas acessando aqui, né? É verdade, várias pessoas. Principalmente deve ser, como você é um cara mais tecnológico do que eu, devem ser os seus fãs, os seus alunos, porque você faz bastante parte aí das mídias sociais, e eu sou bem neófito nisso, e tenho muita honra de te receber na minha primeira live que eu estou capitaneando, para tratar de um tema que é afeito a nós dois. Mas antes disso, eu queria apresentar para quem está assistindo aqui a live o Diego. Uma jovem safra de advogados que está aí no mercado, uma jovem safra de professores universitários aqui no mercado. O Diego Sanches, com Z no final, que eu sempre acabo escrevendo errado e sou sempre corrigido, mas ainda nesta vida eu aprenderei a grafia correta do seu nome. O Diego é advogado, professor universitário, pós-graduado em Direito Imobiliário e Gestão Educacional, é mestre em Direito da Sociedade de Informação com ênfase em contratos, tá? Atua aí na área civil, presta assessoria, consultoria e contenciosa nessa área imobiliária, nessa área de contratos. Prazer em tê-lo aqui conosco. O tema não é tão fácil, né? Aliás, nenhum tema jurídico quer dizer que é fácil, mas o mercado imobiliário, eu estou nisso há mais de 30 anos, é um dos primeiros a entrar na crise e um dos últimos a sair da crise, né? Agora, quando está quase saindo da crise anterior, vem uma nova crise. Então, faça aí as suas considerações iniciais, vamos começar o nosso bate-papo. Bem-vindo. Muito obrigado, professor, pelo seu convite, pela iniciativa. Agradeço ao convite de participar aqui da sua live. É a sua primeira live organizando, e eu confesso que essa é a primeira live também que eu participo. Eu não, por mais que eu esteja bem atuante nas redes sociais, meus alunos sabem que eu uso bastante as redes sociais, mas até hoje eu não preparei nenhuma live, né? Nós vamos sempre nos reinventando agora nesse período também de pandemia, né? Porque é uma ferramenta também muito importante para a gente trabalhar, né? Uma forma da gente discutir, já que não presencialmente, mas é uma forma da gente discutir esses temas tão importantes, né? Da sociedade, nessa realidade agora. Então, agradeço também ao convite, um grande amigo, além de um excelente professor, advogado. Nós dividimos algumas turmas, algumas disciplinas, né? E nós trabalhamos no mesmo segmento, né?
da área imobiliária. E como eu sempre digo, né, Nivaldo, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. A gente tem parcerias, né, nós com outros professores também na casa, e é um prazer participar aqui com você. Agradeço também aqui a vários colegas aqui na live que eu estou vendo aqui. Estou vendo aqui alguns aqui familiares também. Estou vendo minha esposa, estou vendo minha mãe, meu pai. Pois é, estou vendo meu tio aqui. Estou vendo um pessoal aqui, uns familiares conhecidos aqui na live também. Então, muito obrigado a todos. Né? Como você mora em casa, depois você pode pagar o churrasco para todo mundo que você prometeu para entrar na live e dar joinha, fazer elogio. Né? Eu não tenho essa isso aí. E as áreas sociais, que aí já entra uma questão das questões imobiliárias, né? Como eu moro em prédio, não dá para fazer, neste momento, nenhum evento social. A Cláudia também falando em amigos antigos, a grande amiga da época de faculdade também está online aqui. Obrigado a todos aqui. Muito bem. Muito grande. Vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Talvez lá na imobiliária que você assessore, assim como eu, a primeira reclamação que veio inicialmente é o que fazemos com os aluguéis. Né? Essa é uma dúvida que tem batido aí forte nas duas pontas, né? O proprietário não tem interesse de ver o imóvel vago, até pelas questões de remuneração, pelas questões de invasão e por aí afora, né? E o inquilino, mesmo que queira eventualmente desocupar o imóvel, tem prédios, por exemplo, que não estão permitindo a saída, né? Nem entrada e nem saída de mudança. Como é que você vê esse cenário atual? Como administrar isso? Pois é, Nivaldo, é uma situação que eu vejo diretamente atingidas três partes, né? Três partes são atingidas de ponto imediato nessa crise, né? Eu trabalho diretamente com a administração de imóveis, né? Então eu vejo o locatário sendo primeiramente atingido pela impossibilidade de pagamento do seu aluguel, né? Eu sempre parto do pressuposto que a pessoa que fica inadimplente, que está inadimplente, ou que procura a imobiliária, procura o locador para tentar negociar, ela não faz isso por desejo, né? Ela faz isso por necessidade. A gente tem que entender essa situação. Então é o locatário já imediatamente atingido, é o locador também atingido por essa situação, por conta de uma eventual desocupação do seu imóvel, ou inadimplência, ou uma diminuição do seu aluguel, e ao mesmo tempo também a gente percebe a administradora, a imobiliária, também sendo drasticamente atingida, porque uma vez que o imóvel é desocupado, a imobiliária também deixa de receber, uma vez que tem desconto, também deixa de receber. Então, são todos afetados nisso, né? Quando a gente fala de locação, a gente tem que pesar muito bem, e pensar muito bem qual a saída que a gente pode tomar para não trazer um grande prejuízo, né, para alguém, né, nessa situação. Mas é algo muito complexo, né? A gente tem visto muitos casos, né, nessa pandemia, com a necessidade de rediscutir o contrato. A Alessandra até postou uma pergunta aqui, qual seria, se é que há, né, uma medida jurídica desses prédios que não estão deixando sair mudança ou entrar mudança. No primeiro momento vai ter que judicializar, não vai ter muita opção, pois né? Com uma tutela antecipada, satisfativa talvez, até acho que nem precisa de uma ação principal, talvez uma tutela antecipatória de natureza satisfativa, dizendo que você está mudando ou por questão financeira, porque não está pagando aluguel e não quer ser despejado, ou porque achou um imóvel em melhores condições e é mais barato, ou porque não quer pagar, não arruma um outro, está voltando para casa dos familiares, né? Vai morar de graça em algum lugar, vai morar de favor em algum lugar. Acho que isso talvez um exercício meio que arbitrário, mas talvez não tão arbitrário, porque o RJET lá, o regime jurídico extraordinário temporário, que está para ser sancionado aí pelo presidente, vai dar superpoderes para o síndico, né? O síndico efetivamente vai ganhar um cetro, não vai ganhar mais um mandato, né? Vai ganhar um cetro e vai dar ordem no condomínio. Acho que isso é meio arriscado. Qual é a sua opinião em relação a isso?
Eu acho totalmente arriscado isso, porque, na verdade, o síndico ele precisa seguir as regras que estão estabelecidas no Código Civil, né? O síndico ele não é ele quem determina as regras do condomínio, ele precisa só impor, na verdade, o cumprimento das regras que são já pré-estabelecidas, né? Não é ele quem determina, então precisa verificar a assembleia, as reuniões ordinárias e, enfim, até o Código Civil com as regras gerais. Mas eu, particularmente, eu vejo com maus olhos essa impossibilidade e esse impedimento dos condomínios de se autorizar as mudanças, né, tanto de entrada quanto de saída. Até eu entendo a justificativa de isolamento, de que não tenha grandes movimentações, mas eu acho que tem que ser pensado em algumas alternativas para que se procure não trazer prejuízos para o condomínio, mas também você não pode impedir que o morador que está saindo ou que está entrando que possa fazer a sua mudança, né? Acho que tem que reserva lá um elevador específico para a sua mudança, com o uso de máscaras, enfim, coloque regras específicas e claras para que isso seja feito, mas impedir essas mudanças, né, que foi a pergunta da professora Alessandra até, eu acho muito temerário, né, ao meu ver. A questão aí, além de tudo isso que você bem pontuou, muitas vezes a desocupação já estava programada, talvez até antes mesmo da questão da pandemia, né? Eu acho que daqui a uns dias a gente vai ter uma surpresa desagradável aí, isso está lá no link da Fiocruz, eu já fiz uma pesquisa, dei uma navegada lá, está se mudando a data de chegada do coronavírus aqui no Brasil, né? Ele está 2 ou 3 semanas antes do carnaval, finalzinho de janeiro, primeira semana de fevereiro. Então, se a gente for olhar por esse aspecto, nós estamos basicamente há 4 meses de um cenário de isolamento social, né? Mas as pessoas têm sim uma liberdade, essa questão que você lembrou, óbvio, se tiver mais de um elevador no prédio, separa um elevador só para o acesso da mudança, e normalmente os prédios têm elevador social, elevador de serviço, ou qualquer outro nome que se dê, e faz asepsia, obriga lá que o ambiente seja sanitizado a posteriori, né? Que os carregadores usem luva, usem máscara, que tenham cuidado em relação a isso, mas acho que é um pouco absurda essa postura de não deixar entrar ou sair mudança, né? Fica um pouquinho meio complicado. Uma outra situação que eu vivenciei aqui no escritório, né? Não aqui, porque eu não estou no escritório, né? Estou no isolamento social, mas 2 clientes no escritório, o cliente fez todo o investimento para entrar, e aí também está dentro desse mercado, né, das transações imobiliárias, de explorar um ponto dentro de um shopping center no final de novembro, né, para aproveitar o final de ano, essas coisas todas, chega fevereiro, fecha. Né? Então, todo o problema, todo o investimento, todo o plano de negócios que ele fez, joga fora, né? Porque efetivamente você não consegue implementar. E não é nem porque você não queira, e não é nem porque o shopping não queira, porque o isolamento social colocou o shopping como uma atividade não essencial. Então, tem as lojas fechadas. Como você vê essa questão hoje dos empreendimentos shopping center? Porque são negócios imobiliários diferenciados, né? E o shopping ainda é um pouco mais complexo, porque a lei 8.245, ela dá uma maior possibilidade de negociações dos shoppings, né? Então, as administradoras dos shoppings, elas acabam impondo algumas regras que, por exemplo, uma mesma loja que se estabeleceria na rua, né, numa avenida de grande circulação, ela não teria e no shopping acaba tendo que seguir. Né? Então, acaba tendo algumas regras diferentes. Eu acho um pouco complexo, por mais que a gente busque alternativas, que o empresário busque alternativas para o seu negócio, que seja delivery, se for um serviço de alimentos, se for alimentação, se for, por exemplo, uma lotérica, tentar fazer serviços online, que tem também. Enfim, tem alguns serviços que acabam não tendo, né, possibilidade dele aproveitar essas situações tecnológicas que ele precisa realmente e efetivamente do seu cliente, né? E isso acaba trazendo um entrave
na negociação, porque o shopping não deixa entrar lá pessoas, né, ter aglomeração de pessoas até por ordem de segurança e de saúde pública, natural, por fluxo de pessoas, mas ao mesmo tempo também esse empresário, né, esse microempresário, muitas vezes, eu fico pensando naqueles que têm pequenos quiosques nos shoppings, que não tem tanto poder, né, e é justamente o caso do meu poder cliente econômico, ele não consegue segurar por muito tempo aquele quiosque ali, né? Então, há que se ter uma cautela, um cuidado diferenciado para esse pequeno empresário, né, de shopping. É diferente de uma grande marca, que a marca por si só ela vende e acaba fazendo uma venda por internet, muitas vezes. Então, eu imagino até como um bom caminho para esse setor, que se busque uma arbitragem, uma conciliação para tentar a resolução, né? Judicializar talvez, não sei se é a melhor saída, talvez seja a saída, né, também, mas talvez se isso for previsto no contrato, né, também para que se faça uma mediação para tentar uma negociação desse aluguel, né, nesse período agora, né? A nossa dileta coordenadora coloca uma pergunta aqui, diante da pandemia, se há possibilidade de reduzir um pouco o aluguel e fazer abatimento do valor. Essa pergunta a gente tem que responder, né? Porque senão a gente pode ter problema no próximo semestre, talvez. O Gleibe, que está aqui, eu vi o nome dele, passou rapidamente, que é do direito do trabalho. Se a gente não responder, caracteriza desídia, justa causa, então, pois incontinência de conduta, mau procedimento. Pode caracterizar isso. O pior que está gravado, né? Está gravado, não tem jeito. Eu tenho uma opinião nessa questão de aluguel, porque eu vivenciei os governos, eu não advogava, mas pelo menos o primeiro plano do Sarney, eu ainda era estagiário, né? Mas no segundo eu já era formado. Precisa se levar em consideração que quando você tem o contrato, você tem a opção de livre estipulação das cláusulas, né? Na sinalagma, lá na teoria dos contratos. Diferente dos contratos de adesão protegidos pelo Código do Consumidor, onde você adere àquelas cláusulas, né? Se eu tive a oportunidade de estipular as condições da locação, pessoalmente eu não vejo muita razão para você judicializar e pedir uma redução. Na minha concepção particular, eu não vejo que a Covid é um fato imprevisível, porque no final de 2019, isso já estava lá evidente na China, com o isolamento da cidade de Wuhan. Começo de 2020, isso já estava na Itália com grandes repercussões, e fecha Itália, não fecha Itália, fecha cidade, não fecha cidade, né? Nós tivemos um fato aqui no Brasil que todo ano tem, e não é uma crítica, né? Que é o Carnaval, onde a gente tem muito fluxo interno e externo, as pessoas saindo e chegando do país. Isso, o vetor do vírus é por via humana, né? Então, assim, óbvio, eu não sou contra você negociar isso, tanto que eu já fiz, tanto pelo locador como pelo locatário, composições. Mas acho que judicializar sem conversar, você está numa temeridade, porque você está colocando um terceiro, estranho essa relação, que é o Poder Judiciário, para decidir. Eu tenho visto decisões espalhadas pelo país, né? Exceção feita a São Paulo está um pouco mais restritivo em conceder tutelas antecipadas, mas assim, aleatoriamente dando 20%, 30%, da onde surge esse número mágico, né? Porque assim, para eu falar numa redução, para eu conceder uma tutela, eu preciso mostrar o risco iminente, né? O perigo de dano e reversibilidade da situação, ou na tutela a reversibilidade futura, que você pode cancelar a tutela, mas esse número, de onde aparece? 20%, 30%, é um número aleatório, podia ser 50%, podia ser 99%, né? Podia dar 1% de desconto, né? Então assim, acho que no shopping center, eu vi uma reportagem do presidente da Associação dos Lojistas de Shopping Center, o aluguel variável não está cobrando, o aluguel fixo não estão cobrando, mas estão cobrando taxa de condomínio porque tem energia elétrica, tem segurança, tem algumas coisas. Mas a loja de rua, vamos dizer assim, essa não tem muita opção, né? Se ele não for serviço essencial, efetivamente está fechado. O que você acha desse meu ponto de vista?
Então, eu concordo. Eu cheguei a ver alguns juristas bem renomados pensando de formas bem diferentes nesse ponto. E eu tendo a convergir para um dos lados, eu vou explicar. Eu vi gente entendendo, por exemplo, que seria como um requisito, um pressuposto processual, a tentativa de conciliação, né? De que você procure a tentativa da conciliação. Embora eu concorde com essa tentativa, eu acho que tem sim que se procurar, também tem uma violação processual de impedimento, né, ao acesso da justiça. Mas eu imagino também que acaba se ficando difícil um julgamento judicial, um terceiro, como você bem colocou, decidindo algo que as partes não tentaram ainda buscar uma solução. Então, eu me colocando na situação de juiz, então, todas as vezes que eu vou judicializar uma ação, eu tento me colocar na situação daquele que vai julgar o meu processo, né? Eu me colocando na situação do juiz, eu me veria mais confortável em fazer uma eventual redução de aluguel, se perceber que o locatário tentou, demonstrou lá interesse, mostrando a impossibilidade de fazer pagamento e colocando de forma bem prática que não teria condições, para ele enxergar que foi tentada uma negociação anterior. Eu viria uma possibilidade maior. Eu vejo também situações diferentes nessa hipótese de redução de aluguel, dependendo de caso a caso. Há projetos de lei tentando deixar de forma padronizada já desconto de aluguel, né, nesses 30%. Esse número mágico que eu não sei onde que surgiu também, né. Alguns entendem, eu já vi até ex-desembargadores falando que concordam com esse número de você já padronizar um desconto, que eu particularmente não concordo. Porque tem, para alguns ramos, né, de comércio, né, empresariais, esses 30% talvez não signifiquem nada, não ajudem em nada. Outros, exatamente, outros, na verdade, também não significariam, porque ele não precisaria daquilo. Se você pegar em alguns serviços que são essenciais, às vezes aquele determinado comércio não teve nenhum tipo de diminuição de recebimentos, né? Então é difícil de você padronizar alguma coisa. Tanto que nós no escritório acabamos adotando a metodologia que dá muito mais trabalho na prática de analisar caso a caso, para você verificar qual é a real situação do locatário, a real situação do locador, para tentar chegar no meio ponto, né? O que eu vejo de preocupante é que muita gente está tentando justificar essa necessidade de diminuição do valor do aluguel por conta da pandemia, e eu concordo com você que aqui no Brasil ela se tornou, não que extremamente, já com datas exatas, mas ela era previsível, já era de se pensar que ela chegaria, mas colocando como algo obrigatório esse desconto. Precisa ser analisado caso a caso, né? E o Poder Judiciário, ele está ficando também da mesma forma como os médicos tratando o coronavírus, porque eles não sabem aquilo, ainda estão aprendendo e estudando, o Poder Judiciário também está aprendendo e a gente percebe decisões totalmente antagônicas, né, opostas, né? Então, em um lugar você encontra situações concedendo 30%, outro, por exemplo, temos notícias em Brasília, por exemplo, dando desconto de 70% em aluguel, 70% de aluguel. Então, da onde que se tira esse número, né? E lembrando, para que fique muito claro, né, a gente viu, tem algumas notícias circulando, mas não tem nenhuma decisão já transitada em julgado desse fato. Todas as decisões são provisórias. Pode ser que daqui a alguns meses, quando for proferida a sentença, o juiz diga que revogue, né, que retire essa decisão provisória de desconto e eu não sei como que isso vai se resolver lá na frente, né? Então, isso tem que ser pensado também pelo Poder Judiciário ao conceder essa decisão nesse momento, né? Isso tem sido bem interessante. Tem uma pergunta aqui da Gabriela Santana Coutinho, que está mais ou menos na mesma linha, mas não é exatamente o mesmo assunto, né? Porque ela pergunta no caso de imóveis financiados em atraso.
basicamente, a dor de cabeça, vamos dizer assim, é igual para os dois lados. Seja você ser proprietário que tem imóvel de renda com inquilino, seja você consultor, incorporador com instituição financeira, que fez um financiamento de 10, 15, 20, 30 anos, também o mutuário está passando por essa situação. Então, assim, judicializar é uma alternativa? Para nós como advogados, claro que é alternativa. Só que sempre precisa passar pela avaliação. O que é que eu vou conseguir de melhor para o meu cliente? A Caixa Econômica Federal, que é o maior agente financeiro do país, deu aí uma moratória, né? Então as pessoas vão ter um tempo para se reestruturar. Mas talvez essa moratória não seja tão eficaz. Mas diferente da locação, na minha opinião, no financiamento imobiliário, você pode pegar essa dívida, repactuar, colocar dentro do financiamento e elastecer o pagamento. Então, parece que o impacto é um pouco menor, porque você tem opções melhores. As financeiras, os agentes financeiros, não querem, na sua grande maioria, não querem a retomada do imóvel, não querem entrar com a ação de execução hipotecária ou da execução da alienação fiduciária. Não é isso. Mas como o seu contrato é mais elastecido do que uma locação, 1 ano, 5 anos, 30 meses, né? São períodos mais curtos comparativamente a uma situação de financiamento imobiliário, me parece que nesse setor está mais fácil sentar, conversar e resolver sem judicializar. Basta ter um pouquinho de vontade nas duas pontas. E pensando até no poder, né, no poder financeiro, né, da própria instituição financeira, né? Eles acabam tendo um lastro um pouco maior também e possibilitando uma moratória ou uma renegociação. É diferente muitas vezes de um locador que ele precisa daquele valor, daquele aluguel que ele tem para pagar, custear o seu plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. Isso acaba dificultando muitas vezes um financiamento. Agora, uma coisa que um novo acordo ali, né? Uma coisa que vem me preocupando, e aí eu não sei qual a sua opinião sobre isso, nesse momento a gente está percebendo vários acordos, né? Tanto de aluguel, quanto com relação ao financiamento. A gente está percebendo que as partes estão... É legal. É legal, exatamente, é muito mais fácil, né, do que judicializar. Então a gente está percebendo o esforço de todas as partes. Só que tem um fator muito... E até o judiciário, né, tem reduzido com esse argumento, né, de se reduzir por conta da diminuição de renda, né, das famílias. Qual que é a minha preocupação disso? E aí eu não sei como você pensa também nesse sentido. Uma vez que as famílias elas estão tendo uma diminuição da sua renda, então eu tenho diminuição do poder aquisitivo, né, o poder de compra das famílias. Muitos estão perdendo empregos, né, ou contratos suspensos ou perda de emprego. Como que lá na frente, essa pessoa que não conseguiu pagar o aluguel neste momento agora, que ela agora está desempregada, como que ela vai pagar o seu aluguel? Ou vai pagar o aluguel mais uma parcela daquele acordo? Ou o seu financiamento mais um pouquinho, porque teve um acréscimo daquilo? Então, eu não sei, e aí é uma coisa que a gente pode até prever, mas é algo que a gente não consegue dar certeza absoluta, mas eu não sei como que a economia vai responder, né, como que as pessoas vão se portar daqui a alguns meses pós-pandemia, né, porque pode-se ter um avalanche, por exemplo, de inadimplência, tanto de aluguel quanto de imóveis financiados por conta exatamente dessa crise financeira, que a gente não sabe como que a sociedade vai se reportar, né? Na verdade, tem alguns pormenores nessa história toda, né? No Brasil, a gente tem um histórico de financiamentos lá no passado, na época dos meus pais, por exemplo, o financiamento era 15 anos, hoje é 30, 35 anos, né? Você tem a economia com altos índices de inflação, não é da sua época, mas você tinha financiamento com o fundo de compensação da variação salarial, que chegava lá no último pagamento, na prestação 180/180, independentemente do saldo, o imóvel era quitado, que se mostrou que era um problema sério e mudou durante o financiamento. Depois era o sistema financeiro de habitação, se executava a hipoteca, também se mostrou um cenário ruim, aí passou-se a ter o sistema financeiro imobiliário, com a alienação fiduciária, que aparentemente é o sistema que hoje melhor atende aí ao cenário. Mas é uma discussão que eu já tive, até gravei um programa de rádio há alguns meses, nesse aspecto, né? A empregabilidade a partir dos 40, 50 anos. Porque quando você tem 30 anos de financiamento de 30, você vai pagar até os 60.
Uhum. Depois dos 45 anos, você consegue vaga de emprego? Porque hoje a sua ficha foi aprovada, porque a sua condição de trabalho atende os requisitos, preenche. Mas será que você vai manter essa empregabilidade nos próximos 10 anos? Não vou falar nem nos 30 do financiamento. Mas eu vou conseguir me manter no mesmo emprego por mais 10 anos? Se eu me deslocar de um setor e for para outro setor, será que a minha remuneração vai ser igual? Uhum. É uma série de variáveis que as pessoas, desculpem a franqueza, mas estão olhando hoje. Hoje cabe no bolso a prestação, mas você não faz o planejamento a médio e longo prazo. Né? Uhum. Então, essa questão do financiamento precisa ser melhor avaliada nesse aspecto. Você tem o financiamento, tem alguns financiamentos, que era o tema aqui da nossa abordagem, tem seguro para cobertura de dano por desemprego, coisa do gênero, né? Mas será que agora com essa pandemia, quando o mercado voltar a ser ativado ou começar a efervescer novamente, será que as seguradoras vão ter interesse em manter essa cláusula? Sim. Porque vai aumentar a sinistralidade, o valor vai ficar maior. Então são fatores que acontecem hoje e que lá no passado já aconteceram, foi o que eu falei na época do aluguel. Nós tivemos decreto de tablitas, você fazia pela média. Eu lembro que nós passávamos no escritório sábado e domingo, calculando média de aluguel para na segunda-feira poder cobrar dos inquilinos. Né? Alguns o aluguel abaixava, ótimo para o inquilino, uma dor de cabeça para administrar o proprietário. Para outros, sem justificativa, pela disposição da tablita, pela aplicação da regra, aumentava. Ótimo para o proprietário. Explica para o inquilino que o aluguel dele aumentou. Não é porque eu quero, é porque a regra que o governo estipulou fazia aumentar e estava fora do contrato. Vai utilizar essas coisas todas. São sempre cenários que a gente precisa avaliar. Como eu disse, conciliar é legal, né? Vamos tentar conversar e primeiro entender os dois lados, porque senão o Poder Judiciário, mesmo com o processo eletrônico hoje, não está tão aparelhado assim para discutir essas demandas. Sim. Né? Vai ter o represamento natural e vai ter uma explosão de processo no tribunal, e tudo que a gente conquistou em termos de rapidez com o processo eletrônico vai voltar aos início dos anos 2000, o processo ficar parado 1 ano lá, processo físico, 1 ano, 2 anos do escaninho. O processo digital vai ficar 1 ano, 2 anos o arquivo parado para chegar a vez de julgar. Né? Você lembrou aí que não tem nada julgado. Eu vi numa mídia na internet aqui, né, por questões éticas não vou dizer os nomes, né, mas já estão vendendo curso sobre orientação jurisprudencial da pandemia. Desculpa, mas qual a jurisprudência? Então, os meus alunos, se tiver algum aluno meu aqui de recursos, pode colocar um joinha aí, tá? É despacho monocrático do relator. Sim. Não tem nada decidido ainda, não tem trânsito em julgado. Quando muito, tem uma liminar deferida em primeira instância, mantida ou cassada na segunda instância, ou tem uma liminar indeferida em primeiro grau, que foi dada uma tutela antecipada num agravo de instrumento no tribunal. Então, não dá para falar que isso é jurisprudência. Ou mudou o conceito, a fonte de direito mudou e eu não estou tão atualizado assim, preciso voltar para os bancos escolares. Né? Só uma pergunta aqui do Ricardo Capozzi, que é seu aluno atual e já foi meu aluno, se eu não me engano, que ele ajudou a fazer uma mudança e tal, e que o proprietário não abre mão da multa de 3 aluguéis. Na verdade, essa multa é proporcionalmente paga, tá? Isso já tem jurisprudência, está na própria lei. Não adianta o proprietário bater o pé nesse aspecto, porque provavelmente vai perder, tá? Então, flexibiliza, senta lá com quem precisa sentar, faz as contas, calcula quantos dias faltam, se teve, se não teve notificação, é uma outra discussão, tá? Mas querer cobrar a multa cheia, acho que vai perder, não é uma boa ideia. E aí vai ficar mais caro, que vai ter sucumbência, tem uma série de outras implicações. Tá? Vamos lá. Isso dos financiamentos é bem complexo, né, Nivaldo? Porque o mercado imobiliário, ele é um mercado que você investe por necessidade,
Muitas vezes as pessoas investem por necessidade, porque elas precisam morar, precisam de moradia, e acabam assumindo dívidas, como você bem disse, de 30, 35 anos aqui, né, que você vai assumir um compromisso para pagar daqui 30 anos e você não sabe. Muita coisa pode acontecer daqui 5 anos, daqui 1 ano, não dá para você prever exatamente, né? Não dá para cravar, não tem jeito, né? Mas eu particularmente, eu vejo um problema bem sério que pode ser que a gente encontre, e espero que eu esteja errado nessa minha previsão, mas de algum tempo daqui para frente, um ano e pouco para frente, que a gente vai encontrar um número um pouco grande de imóveis indo a leilão judicial por conta de inadimplência de parcelas de financiamento. Infelizmente, eu tenho essa impressão. Espero que eu esteja errado, mas é a impressão que eu tenho. Faz tempo que eu não estudo esse aspecto, tá? Mas no passado, quando eu tinha uma atuação mais relevante nessa parte de financiamento imobiliário, sustação de leilão, porque o leilão era judicial e tudo mais, tinha uma norma dentro das regras bancárias que as instituições financeiras que retomassem o imóvel e não vendessem o imóvel em 180 dias, tornavam isso ativo imobiliário do próprio banco, né? E isso dificultava depois, por isso que hoje tem leilão à torta e à direita de todos os bancos, né? Os bancos foram criados para ganhar dinheiro, não foram criados para vender imóvel. E se eles todos começarem a pensar em retomar imóvel e o mercado se ficar super estimado em termos de quantidade de imóveis à disposição, vai cair preço, tá certo? Vai ter muita oferta, vai ter pouca demanda, e eles vão ter que ativar isso para dentro do seu capital social e vão trocar, vão deixar de ser banco e vão virar imobiliária. Não é isso que o banco quer. Então, para o prestamista, para o mutuário, você tem mais esse argumento, né, para justificar um cenário de negociação, né, de mostrar a vantagem da negociação. O que não ocorre necessariamente numa locação residencial, que costuma ser de curto tempo. Né? Isso é importante. As pessoas têm que entender que um financiamento imobiliário pode ser a sua única casa durante a sua vida toda. Né? Você vai escolher bem o seu imóvel, vai morar lá até o dia que você partir desta para melhor, como falava a minha avó. Tá? Mas muitas vezes, alguns usam isso como financiamento, como investimento, né? Compra para captar o valor do aluguel, paga a prestação do imóvel. Isso também tem que ser levado em consideração. Né? Como você vê esse aspecto? Pois é exatamente isso que a gente ainda está na nossa incerteza, né? Porque a gente não sabe como que o mercado vai responder pós-pandemia. A gente tem previsões, né? Eu sou otimista até nas previsões, eu imagino que o mercado vá voltar a se reaquecer, mas realmente precisa ser verificado realmente essas pessoas, porque quem investe no mercado imobiliário, ele quer segurança, né? Normalmente é aquela pessoa que ela quer solidificar, ele quer deixar o seu patrimônio físico, não só vulnerável no sentido de que você pode gastar de uma forma mais rápida, né? Você não quer ter aquela liquidez tão rápida. Normalmente quem investe, né? Estou falando de investidor, ele quer um imóvel porque pode ser que ele tenha ali uma segurança maior, ele enxerga como uma segurança maior. Essas pessoas hoje, elas precisam ser olhadas com um pouco mais de carinho também pelas instituições financeiras, porque a pessoa que precisa do aluguel para pagar aquela parcela, como que ela vai fazer o pagamento da parcela se ela não está recebendo o seu aluguel? E aí, eu volto para uma outra questão, porque quando a gente fala em revisão de contrato, a gente tem que olhar sempre na questão da onerosidade do contrato, a onerosidade excessiva. Você tem que demonstrar que aquele contrato está oneroso, né, de forma excessiva para uma das duas partes. Nem sempre ele está oneroso para uma das partes, às vezes ele está oneroso para as duas partes. Para ambas as partes. Imagina só essa pessoa, esse proprietário do imóvel, locador, que ele utiliza esse valor para pagar a parcela daquele imóvel, ele também está sendo onerado excessivamente pela diminuição, por exemplo, de um aluguel.
Ele não pode ter essa diminuição de aluguel porque o banco muitas vezes não deu essa diminuição para ele. Então, imagina só como que você vai fazer a revisão de um contrato, diminuindo o valor do aluguel, se ele precisa pegar aquele valor exato para fazer o pagamento do seu financiamento. Então, são situações que a gente tem que olhar no dia a dia e caso a caso, né, para poder entender e talvez dar uma solução um pouco mais adequada, né, para aquele cliente, para aquele caso específico, né? E não só isso, né, Diego? Eu estava lendo recentemente uma discussão no Rio de Janeiro, uma discussão bem grande. Teve uma mudança significativa na questão de locação pelos aplicativos, né? Sim. E aí se discute se é locação, se é outra modalidade contratual, né? Mas o mais conhecido aí que está na mídia é o Airbnb, que você faz lá. E quando você entra no site deles, me parece, se eu não estiver enganado, está mais parecendo uma mídia de hospedagem do que de locação. Mas até aí, não é o foco hoje aqui da nossa conversa, podemos até marcar uma outra live em relação a isso. Mas algumas cidades têm feito isolamento social e fechando a cidade, né? E o caso que eu achei aqui até curioso, acho que até anotei aqui, deve estar por aqui em algum lugar, de Paraty. Exatamente, o município de Paraty baixou um decreto lá na cidade, fechando, quem está dentro não sai, quem está fora não entra, e havia, nessa época, ainda há, porque a cidade está fechada, muitos imóveis para locação pelos aplicativos celular. E as pessoas começaram a judicializar, não, eu paguei, eu tenho direito de entrar na cidade, né? Aí, no primeiro momento, a prefeitura conseguiu uma liminar na justiça local, dizendo, não, quem está fora não vai entrar. As operadoras aí desses sistemas de locação por plataforma digital foi para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conseguiu a liminar, a prefeitura foi para o Supremo, né? Eu acho que está errado, devia ser Superior Tribunal de Justiça, mas aí não fui investigar mais a fundo, e o Supremo manteve não. É direito, sim, do município fechar as suas fronteiras e não permitir que seja feita a locação, ou seja, inversamente, só permite o acesso de quem é morador. O que você acha desse cenário aqui que aconteceu em vários lugares de São Paulo também? Pode acontecer em São Paulo, em breve, né? Porque do jeito que a gente está, na incerteza de lockdown, não dá para saber como que vai ficar. Exatamente. Mas é uma questão super polêmica, né, Nivaldo? Mas eu, particularmente, para pensar numa solução disso, a gente precisa ir lá na teoria geral dos contratos, direito constitucional, a gente vai ter que olhar lá na função social do contrato, né? Vai ter que pensar em tudo isso para poder responder. Eu falo para os meus alunos quando a gente vai falar de contratos, de negócios jurídicos, tanto os alunos voltados para negócios imobiliários, quanto para aqueles do direito, né, mesmo. Sim. A gente teve fases, né, de posturas judiciais e legais dentro do nosso sistema jurídico, né? Se a gente pensasse numa saída dessa há alguns anos atrás, talvez falasse, não, eu tenho um contrato, eu tenho que respeitar o contrato e ponto e acabou. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, não é? Então, está combinado, quem teria direito a entrar seria o proprietário do imóvel, porque ele tem residência fixa, ele está transferindo a posse, então esse locatário sim tem o direito de entrar, né, de entrar na cidade. E isso num momento um pouco mais para trás. Atualmente, pensando numa função social do contrato, que você tem lá, por exemplo, um aluguel de um apartamento de veraneio, por exemplo, na cidade de Paraty, uma casa em Paraty. Qual que é a finalidade daquilo? É para turismo, não é? Se a cidade está fechada hoje para turismo, e está impedido de acesso às praias, não tem o porquê de fazer a locação, não tem o porquê de se transferir a posse daquela propriedade, né? De transferir aquele imóvel para a pessoa usufruir. Esse é o argumento. Eu, particularmente, eu não vejo, esse é um posicionamento pessoal, né, com base nisso tudo que eu tô falando, eu não vejo como uma diminuição ao direito de propriedade. Eu vejo, na verdade, como um fator externo
que tem uma importância mais relevante do que a questão de uso com a finalidade de turismo. Né? Eu vejo como possível, sim, minha visão, né, eu vejo sim como possível de impedir o acesso dessas pessoas que têm aluguel por aplicativo, ou qualquer que seja outro aluguel, outra forma, né? Mesmo que não seja por aplicativo, seja um meio convencional de locação, eu vejo sim como um impedimento por conta da necessidade, na verdade, que aquele município enxergou, que não pode ter aglomeração de pessoas e trazer para aquele território pessoas de outros lugares que talvez estejam infectadas sem até saber, né? Às vezes não é má fé, mas às vezes ela não sabe. Então, particularmente, eu vejo como possível esse impedimento, mas aí baseado nessa função social da propriedade, baseado nesse interesse da coletividade e não só o interesse de locador e locatários, né? Eu vou muito na sua linha, né, mas vou me permitir discordar da fundamentação. O que para muitos dos nossos aí telespectadores história, para mim vai ser memória. Nós tivemos um prefeito aqui em São Paulo que, muito antes de ter código de trânsito, essas coisas todas, tornou obrigatório na cidade de São Paulo o uso do cinto de segurança. Sim. E aí a discussão, não, quem regulamenta trânsito é lei federal, tem que ser por Brasília, tem que ser Congresso, e a justificativa que eu acho mais lógica e transportaria para essa questão de Paraty, não sei se esse é o fundamento, eu não consegui visualizar as peças, né, eu consegui visualizar só as decisões, né, não os argumentos jurídicos de cada uma das peças, é que esse aspecto de você fechar a cidade não é locação, que é lei federal. Eu acho que é saúde pública e o município tem competência direta para tratar disso. Então, se o município de Paraty ou qualquer outro município que queira vedar o acesso das pessoas, ela tem dupla fundamentação. A questão da saúde, porque ela tem competência concorrente pela Constituição de tratar de questão de saúde pública, e no segundo momento, dela comprovar que ela não está estruturada para atender essa população flutuante. Sim. Porque Paraty, você não tem 100%, como você bem lembrou, é uma cidade turística, você não tem 100% da cidade ocupada. Você tem 100% da cidade ocupada em determinados momentos. No restante do ano, você tem a população fixa, que talvez seja muito menor do que a população flutuante. Então, nesse aspecto, saindo um pouquinho da teoria da responsabilidade, saindo um pouquinho da teoria da função social, eu entraria na fundamentação como saúde pública, que o prefeito tem a opção de decretar normas de circulação, como vai ser o lockdown. Lembrando que lockdown a gente não tem uma lei específica, o que está na Constituição, acho que é 134 ou 135, se eu não me engano, é estado de emergência. Então, a gente pode aportuguesar isso, deve ser bonito falar lockdown, né? Só que, tecnicamente, na nossa língua pátria, é estado de emergência. E aí nós temos fundamentação jurídica constitucional para determinar essas barreiras, esses fechamentos. Mas eu acho que não é tão uma questão de impedimento de função social, mas sim na questão de saúde pública. Sim. Quando eu falo de função social, na verdade, eu penso mais na impossibilidade do locatário e locador de exigirem o cumprimento daquele contrato, exatamente porque a preocupação maior não é só o contrato, a preocupação maior além disso, né? É com relação realmente à saúde pública, à saúde de todo mundo ali, né? Quando nós lecionamos processo civil, na parte de instrução do processo, a prova é diabólica nesse processo, né? Sim. Tanto o locador como o locatário, fazer prova do seu direito nisso é o que a gente pode chamar, um bom exemplo na sala de aula, é a prova diabólica, né? Você vai ter que fazer um malabarismo para provar que você tinha direito de, por ter pago a locação, de ter reservado o imóvel, ter feito o acesso ao local que estava proibido pela prefeitura, né? Outro cenário que eu vi recentemente, e aí eu tenho uma posição bem específica em relação a isso, eu gostaria de ouvir a sua, se essa pandemia, se esse cenário de atividade essencial, a construção civil, a obra ficou parada, se isso é motivo de força maior para não computar aqueles 180 dias que pode prorrogar o prazo de término da obra, o atraso justificado da obra, né?
Eu estava pensando, sabe, eu estava pensando isso esses dias, Neivaldo, porque eu tenho certeza que vão ter argumentos sobre isso, né? Os dois Porque é lados. natural que as construtoras, vendo que a população está sem dinheiro para comprar e não está se sentindo segura para assumir um financiamento, é lógico que elas vão tentar, e naturalmente, eu vejo isso como até legítimo, de tentar postergar ao máximo a entrega desses empreendimentos, muitas vezes até, eu acho legítimo. Mas, particularmente, pensando num cenário, eu vou tomar a liberdade, e olha que ousadia minha, de discordar um pouco, né, Ivaldo, de você. Sabe por quê? Porque, embora a gente tenha um cenário de incertezas, um cenário de grande dificuldade, o setor da construção civil foi considerado desde o início como um setor essencial. Essencial. Né? Essencial. Então, em tese, por isso que eu estou falando em tese, né, não teria como trazer isso como uma regra, mas em tese isso não configuraria um motivo justificável de atraso de entrega de obras por ser considerado como serviço essencial. Eu vejo como uma possibilidade, nos casos, por exemplo, de uma restrição de locomoção, de não conseguir, por exemplo, de impedimento de uso de transporte público, que aí os funcionários não vão conseguir ir até o local, mas em tese eu entendo que não teria justificativa, mas em casos específicos pode se provar que teve, né? Mas não sei. A questão aí, Diego, é que você terá a construção, você terá dois fatores importantes. Primeiro é o prestamista, pensando numa construção, que vai ter perdido emprego, vai ter o salário reduzido, e isso vai alterar o fluxo de caixa da construtora. Né? E você terá alguns fornecedores diretos, esquadria, caixilho, cimento não, você vai lá e compra concreto e tal, mas vamos falar, a parte de azulejo, a parte de fino acabamento, você talvez também tenha alguma restrição nisso, que não me parece ser uma atividade essencial. E aí, na parte grossa da construção, fundação, estaca, essas coisas todas, eu vejo que sim, tem que funcionar mesmo. Mas vamos pensar na fase de acabamento, eu acho que isso vai ter uma grande sensibilidade na construção, vai ter um aspecto grande, vai ter um impacto significativo. Não só eventual inadimplência, né? Eventual mora do prestamista, como eventualmente o fornecedor de uma parte da fase da obra não vai estar conseguindo trabalhar. E aí talvez a construtora consiga demonstrar, e aí não é uma prova impossível, né? Não é uma prova diabólica, mas que você consiga efetivamente justificar que é um efeito, sim, que permite não a contagem do prazo para aqueles 180 dias posterior à data prevista da obra. Eu concordo, mas percebe que aí na sua justificativa você trouxe um ponto muito específico até do período da obra. Por isso que a gente concorda então com nossa argumentação, porque na verdade eu entendo que em tese não, mas pode ser que realmente numa situação específica isso aconteça, de você ter esse atraso justificado, porque a multa é no atraso injustificado, né? Caso não tenha algum fator externo, né? Tem um fator externo, mas que em tese não atrasaria, mas em pontos específicos pode até ser que atrasaria. Eu na verdade, eu até tenho uma pergunta, se você me permite, para saber o que você acha disso. Porque o serviço de construção civil, ele é considerado como essencial. Agora, para as construtoras, eles podem estar construindo, podem estar subindo lá os seus empreendimentos e fazendo toda a sua atividade. Só que a comercialização não é considerada como serviço essencial. Por exemplo, os estandes não podem ser abertos, as imobiliárias não podem estar abertas. Isso pode trazer um impacto muito grande também para a construção civil. Porque a construção em si, o fato de construir, ótimo, tá? Isso está permitido, mas a comercialização, não. Eu tenho uma posição... você me conhece há pouco tempo, né? A gente está privando de amizade na Drummond, o quê? 2 anos, mais ou menos, você está lá? 3 anos. 3 anos. As minhas teses costumam ser meio malucas, eu costumo dizer, né? Mas pense o seguinte, pensa num plantão, tá? Estande de vendas dentro do prédio, em construção, pré-lançamento ou prédio já pronto.
Não tem tanta gente assim que você não consiga estabelecer as regras de distanciamento social. Sim. E de asepsia no local. Disponibilizar, por exemplo, por acaso, no sábado eu precisei ir numa loja de material de construção, que na minha visão é o mesmo cenário de você entrar no stand de venda. Sim, tem lá os vendedores espalhados pela loja, você entra, higieniza as mãos, né, higieniza o sapato, entra lá, compra, volta, higieniza a mão, entra no carro e vai embora. Uhum. Stand de vendas, desculpa, não é uma fila de supermercado que tem 10 pessoas na fila em cada caixa que está atendendo. Sim. Mal comparando, é uma decisão que eu vi recente de concessionária de veículos. E aí eu faço um paralelo, é mais ou menos o mesmo cenário. Né? Penso a mesma coisa. Eu não tenho de pessoas comprando carro, principalmente carro zero. Tá? Como eu não tenho uma fila de pessoas comprando imóvel novo. Então, o plantão você poderia, talvez, fazer um escalonamento diferenciado com a equipe de vendas, criar mecanismos. E eu vou te falar que há uns 20 anos, eu fui fazer uma palestra na FIENG, Minas Gerais, na unidade de Uberlândia. E depois de terminar a palestra, nós fomos conhecer um empreendimento que estava sendo um grande empreendimento que estava sendo lançado na região. Para entrar na obra, você já colocava lá aquele protetor de sapato, essas coisas todas. Então, você tem alguns mecanismos que você pode utilizar também no stand de vendas. Óbvio que para funcionar hoje, na atual regra, precisa judicializar. Sim. Mas é um fator para você avaliar se vale a pena, porque não adianta eu ter o stand de venda funcionando, a população não ter dinheiro para ir lá comprar. Sim. Então, a relação custo-benefício. Vale judicializar? Argumento jurídico tem? Tem. Fortes, inclusive. Porque tem concessionário de veículos que está conseguindo, e para mim os cenários são muito parecidos. Agora, eu vou ter público? Porque senão... Eu não sei. Né? Não sei se valeria. Então, perto da minha residência tem um empreendimento que está sendo lançado, é um altíssimo padrão, 4 dormitórios, 5 vagas de garagem, não sei o quê, e o stand está fechado. Só que ele tem todo um paisagismo, e desde quando se decretou o fechamento, dá medo de você passar, porque as plantas foram crescendo, dá uma imagem de casa mal assombrada. Porque a construtora não teve nem o cuidado de manter a jardinagem em dia, para pelo menos ser um atrativo para a pessoa passar do trânsito, né? Assim, o dia que voltar, eu venho aqui conhecer o empreendimento. Nem isso eles tomaram cuidado. Então, também o empresário tem que ter essa noção. Não é porque tem um stand de vendas e porque ele não está vendendo, não está podendo abrir, que ele vai deixar de lado, por exemplo, a parte do paisagismo, a parte da higiene. Né? Parece... E vou falar para você que ele tem uma outra função. Como ele tem um grande... stand de vendas, tem um grande estacionamento, tá? Que é onde vai ser a área, virou meio que uma academia de ginástica. Eu estava fazendo uma caminhada pelo bairro na sexta-feira, e de máscara, com todas as proteções possíveis, né? E tinham as pessoas treinando assim, Muay Thai, boxe, no meio do funcionamento desse empreendimento, tá? Diego, acho que o nosso horário vai estar quase no finalzinho. Uma questão aqui que ele quer ver, deixa eu ver o que é aqui. Prestador de serviço. Nós estamos certos para todo mundo, tá? Para alguns fornecedores de obra não está fazendo nada, não está podendo, e para outros a consultora está funcionando. Então, o bom é que nós dois estamos corretos nos nossos pontos de vista, ambos defensáveis. Tá? Acho que faltam 3 minutos aqui pelo meu cronômetro aqui para terminar essa nossa live, que eu acho que foi muito produtiva. Queria pedir para você fazer aí as suas considerações finais, mandando já um abraço para todo mundo, agradecendo mais uma vez aí a sua disponibilidade em me receber e participar dessa live aqui. Muito obrigado, Ney. Mais uma vez eu agradeço o convite, a sua iniciativa de fazer essa live, esse bate-papo, na verdade, né? Eu acho que a gente tem essas conversas naturalmente quando a gente se encontra na faculdade, né? Nos corredores da faculdade, naturalmente, a gente já discute esses temas, né? Agora, por impossibilidade de encontros físicos, a gente faz digital e ainda tem a possibilidade de fazer participar mais um pessoalzinho aqui que a gente tem bastante carinho, né? Então eu agradeço bastante. Que 90% aqui das pessoas são seus
fãs que todo mundo está te aplaudindo aqui, tá? Não, são nossos, são todos nossos. São todos nossos. E, então, eu agradeço bastante pela sua iniciativa, obrigado. Para mim foi muito proveitosa também. Eu sempre cresço muito com a conversa com colegas, né, do seu gabarito, da sua experiência, que a gente vai trocando ideias e vai abrindo a mente para os nossos processos, porque muitas vezes eu tenho processos que você já trabalhou, você tem alguns que eu já tive, então essas trocas são sempre muito ricas. Uma coisa que eu venho falando bastante com os meus alunos, tanto de processo, quanto de introdução ao estudo do direito, quanto os nossos alunos também de negócios imobiliários, que a gente divide, tem alguns aqui que estão online também. Verdade. A gente não sabe como vai ficar isso, né? A gente tem algumas projeções, né? Então, a gente acha algumas coisas baseadas